meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, quem tem a sua Bíblia, por favor, abra lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículos 50 até 53. Lucas, capítulo 24, versículos 50 até 53. Quem tem a sua Bíblia ou quem tem o seu aplicativo aí, por favor, procure lá esse texto para a gente ler nesse momento. O texto diz assim: Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Até aqui as palavras que nós queremos usar nesta noite, para esse momento de devoção, de reflexão com vocês. Hoje, gente, é o dia da ascensão de Cristo. É o dia da subida de Jesus aos céus. Para nós cristãos, esse dia ele é tão importante como, por exemplo, o Natal ou a Páscoa, que são as duas grandes festas da cristandade, as duas grandes celebrações da cristandade. A ascensão de Cristo é o chamado antepenúltimo grande acontecimento da história da salvação e do mundo. O penúltimo grande acontecimento foi o Pentecostes, a descida, a manifestação do Espírito Santo. E o último grande acontecimento nós ainda estamos aguardando, que será então a volta de Cristo, o juízo final, o fim deste mundo que hoje nós conhecemos. A ascensão de Jesus, ela aconteceu 40 dias após a Páscoa. 40 dias após a ressurreição de Jesus. Uma quarentena de Jesus. Uma quarentena de Jesus para que ele não deixasse dúvidas de que ele estava vivo, de que ele havia de fato ressuscitado. E agora eu quero convidar vocês a nós abrirmos a Bíblia lá em Atos. Atos no capítulo 1, no versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Eu quero também ler com vocês esse texto nesse momento. Então quem tem a sua Bíblia aí, por favor. Atos capítulo 1, versículo 3. Lá o texto diz assim: Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando, sem deixar nenhuma dúvida, que estava vivo. Vejam só, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Então esses 40 dias que Jesus permaneceu aqui no mundo depois da Páscoa, também teve como objetivo provar, deixar claro para todos que ele estava vivo, que Jesus de fato havia vencido a morte. E Jesus também permaneceu no mundo por 40 dias, a fim de passar os últimos recados sobre a seguinte tarefa, que nós encontramos lá em Mateus 28, 19. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Na linguagem Almeida, revista atualizada, ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações. Sempre que nós confessamos a nossa fé com o credo apostólico, nós dizemos: subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Por isso, a ascensão, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, ela marca o fim da presença visível de Jesus entre a humanidade até o juízo final. Jesus, apesar de ter subido aos céus, não abandonou os seus filhos, não abandonou os cristãos, não abandonou aqueles que creem em seu nome. Por isso, então, ele enviou o Espírito Santo lá no dia do Pentecostes. E agora, então, através da ação do Espírito Santo, Jesus está presente na vida e no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que o confessa como o Senhor e Salvador da sua vida. Interessante que a subida de Jesus aos céus, a ascensão, não foi fotografada, gravada ou filmada. Ela aconteceu num tempo onde não havia celulares com câmeras ou filmadoras. Por exemplo, hoje eu estou aqui transmitindo para vocês através de celulares que têm câmera, que podem então transmitir, filmar para vocês esse momento de reflexão. Mas a ascensão, ela foi testemunhada pelos discípulos. E por isso ela é uma questão de fé, baseado então no testemunho dos apóstolos, desses que foram então os que viram a ascensão de Jesus, os que viram a sua subida aos céus. Alguns argumentam, alguns dizem que é uma invenção dos discípulos para sustentar a crença na ressurreição. Então, para sustentar isso, dizem eles, os discípulos teriam inventado que Jesus subiu ao céu. Alguns até fazem piadinha, dizendo que o ser humano não procura um paraíso nos céus, porque é na terra que o ser humano um paraíso merece. E a pergunta que nós podemos fazer, baseado nisso, é a seguinte: será que é possível achar ou ter uma vida de paraíso aqui no mundo? Será que é possível achar ou ter uma vida de paraíso aqui no mundo? O que vocês acham? Será que isso é possível? Achar ou então ter uma vida de paraíso aqui no mundo? Quando nós olhamos, gente, lá para o relato da criação do mundo, nós lembramos que Deus criou o homem e a mulher perfeitos. Lhes deu a vida, soprando neles o chamado fôlego da vida, ou seja, a alma. E o desejo de Deus era que o ser humano vivesse em perfeita paz e em perfeita harmonia com Ele, desfrutando então da maravilhosa criação, da maravilha do paraíso, no caso lá no princípio do jardim do Éden. E no paraíso de Deus aqui na terra, reinava o amor, reinava a paz, reinava a perfeição, e a tal da morte não existia. Até nós falamos no estudo bíblico de terça-feira, o verbo morrer não havia. Havia o verbo morrer no vocabulário de Deus,
mas no vocabulário humano esse verbo não existia. Ele veio depois. Interessante, gente, que Deus foi muito claro com Adão e Eva quando lhes explicou a importância deles reconhecerem a Ele, reconhecerem a Deus e reconhecerem as suas ordens acima de todas as coisas, para então viverem no paraíso. Porém, infelizmente, o ser humano, ele cedeu à tentação de pensar por um momento que Deus não tinha razão. E que eles, então, podiam tomar as rédeas da vida, controlar as suas próprias vidas. Aliás, gente, esse é o grande problema. O grande problema do ser humano até hoje. As pessoas acham que elas mesmas precisam controlar as suas vidas e ditar as suas regras. Daí nós chegamos novamente naquele ditado, naquela frase muito usada nos dias de hoje: minha vida, minhas regras. Esse é um ditado, é uma frase que se usa muito hoje em dia. Minha vida, minhas regras. E foi exatamente isso que Adão e Eva pensaram quando eles desobedeceram a Deus. A serpente, o diabo, disse para eles que eles poderiam se tornar iguais ao Criador. Imagine só, eles pensaram: podemos ter o poder de Deus e podemos fazer aquilo que nós mesmos queremos. Poderemos nos tornar donos de mim. Outra letra de música que faz muito a cabeça das pessoas hoje: eu sou dono de mim, eu sou dona de mim. Adão e Eva não conseguiram convencer a Deus que eles estavam mais certos do que Ele. Não puderam acabar com o aviso que Deus lhes havia feito em relação à desobediência. E depois fizeram pior ainda, ao não admitir as suas culpas, quando Deus lhes perguntou sobre o motivo deles terem desobedecido a sua vontade, a sua ordem. Por isso, gente, desde aquele momento até hoje, nós sofremos a dor e as consequências da desobediência. Sabendo então que aqui no mundo, infelizmente, nós não encontraremos um paraíso perfeito. Aqui no mundo será impossível haver um paraíso. E por isso então, a ascensão. Por isso Jesus subiu ao céu para nos preparar um lugar onde há paraíso, onde há perfeição, onde há, sem dúvida, vida perfeita. E é por isso, minha gente, que nós somos então totalmente dependentes da graça de Deus. Nós somos dependentes do amor de Deus. Vejam, nós dependemos dele. E por isso que não somos nós que ditamos as nossas regras. Porque nós temos alguém que nos criou. E esse alguém que nos criou, que nos ama muito, que nos ama por demais, ele tem regras para a nossa vida. Ele tem uma vontade para nós seguirmos. E essa vontade divina, ela é uma vontade bondosa. Ela é uma vontade para o nosso bem. Quando Deus diz para nós algo, isso é para o nosso bem. Quando Deus diz para nós, isso não,
Isso não é bom. Isso você não pode. Isso é para o nosso bem. É que nem nós fazemos com os filhos. Quando nós dizemos para eles, não pode fazer isso. Isso é para o bem deles, não é porque nós não amamos eles. Não é porque nós estamos cortando a liberdade deles, mas é que nós queremos o bem deles. É algo positivo. O não é algo positivo para a vida de um filho. E assim também é na relação de Deus com a gente. Quando Deus nos diz, não faça isso. Quando Deus diz, não vai por aqui. Ele quer o nosso bem. Isso é para nosso benefício. Isto é para nossa alegria. Por mais prazeroso que seja, talvez, aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que não é a vontade amorosa de Deus. Esta vontade amorosa do nosso querido e bondoso Pai Celestial. Tudo isso, minha gente, que o Salvador Jesus diz para nós, lá em João, no capítulo 14, no versículo 1. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos, há muitos lugares. E eu vou preparar um para vocês. Vejam, Jesus subiu ao céu. Jesus foi assunto ao céu justamente para nos preparar um lugar no paraíso, onde está e onde nós encontramos o paraíso perfeito. Jesus, ele poderia ter desaparecido sem nenhum aviso, mas ele subiu majestosamente na presença de pessoas, na presença dos discípulos, dos apóstolos, para enfatizar, para deixar claro que é lá, nesse lugar chamado céu, que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, conforme nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Jesus está lá agora, nos preparando um lugar, para que nós possamos, através da fé, chegarmos um dia nesse maravilhoso paraíso, onde Jesus está preparando um lugar para mim e um lugar para ti, um lugar para todas as pessoas. A ascensão de Jesus, ela é também, gente, a afirmação absoluta do cumprimento da sua missão em salvar a humanidade. E também a certeza de que ele voltará, assim como ele subiu entre as nuvens, no último dia, a Bíblia diz, que Jesus voltará entre as nuvens para julgar os vivos e os mortos. Por isso, confessar que Jesus subiu aos céus é crer que, além de ele ter ressuscitado dentre os mortos, ele foi exaltado como Senhor e exaltado como Rei absoluto, que está junto a Deus Pai e de onde governa todas as coisas, inclusive a nós, o seu povo, os seus filhos, a sua família, a sua igreja. Gente, desde quando foi expulso do paraíso, o ser humano vive com uma sensação de desconforto. Parece como aquele que não se sente à vontade em determinado lugar. Claro que a vida é maravilhosa, tá, minha gente? Até nós falamos na terça-feira no estudo bíblico sobre isso, sobre a vida. E a vida, ela é maravilhosa, porque ela é uma bênção de Deus. Ela é um presente de Deus para cada um de nós. Mas por causa do pecado,
a gente vive com essa sensação de não se sentir muito à vontade. Por quê? Porque justamente a vida aqui nos reserva momentos desagradáveis, nos reserva sofrimentos, nos reserva problemas, nos reserva dificuldades. Por isso cria-se então esse certo desconforto. Não é por menos que cada vez mais o ser humano que não tem Deus, o ser humano que não tem Jesus, vive desiludido, vive sem rumo, vive sem esperança, porque ele está aqui deslocado. O pecado nos torna deslocados. Parece que não nos sentimos totalmente à vontade, porque nós ansiamos por um paraíso. Desculpa, ansiamos, não ansiamos. Nós ansiamos por um paraíso que não está aqui, que não se encontra aqui nesse mundo, mas é um paraíso que está à nossa disposição, através da fé, depois daqui, depois da nossa estada aqui nesse mundo, aqui na terra. Se para nós dói, e dói muito quando nós vemos morrer um ente querido, quanto mais a gente deverá doer para Deus quando Ele vê tantos milhões de filhos seus morrerem diariamente. Não imaginemos que Deus fica alegre quando uma pessoa morre. Isso não causa alegria para Deus. Deus não fica contente em ver pessoas morrendo, pessoas falecendo. Mas isto é assim, isso acontece por causa de outra coisa. A Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. O que causa a morte é o pecado. Então essa é a consequência direta do pecado. Isso não causa alegria em Deus. Pior ainda, então, é a dor de Deus ao saber que tantas pessoas vivem e morrem sem crer em Jesus. Tantas pessoas que passam por essa vida sem crer em Jesus como seu Salvador e crer no paraíso, crer na vida eterna que Jesus conquistou para todos, que Ele conquistou para mim, que Ele conquistou para ti, que Ele conquistou para todas as pessoas do mundo. Imagine a dor que isso causa para Deus, em ver que a oportunidade ela é dada para todos, mas infelizmente muitos não creem, muitos não fazem questão de crer, não fazem questão de se apegar às promessas de Deus, preferem viver a sua vida com as suas regras, com as suas ideias, com os seus conceitos e desprezar tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus oferece de forma tão graciosa, de forma tão bondosa para nós por meio da sua palavra, da sua revelação para nós. Por isso, minha gente, a ascensão de Jesus nos remete para as coisas lá do alto, para as coisas lá do céu. Porém, é óbvio que Jesus não quer que nós fiquemos, sem dúvida não é isso o que Ele quer. Mas Jesus quer que a gente viva aqui no mundo e que nós sejamos também suas testemunhas. Isso é, que procuremos com o nosso tempo, oportunidades, dons e bens, servir e adorar a Deus. E então levarmos às pessoas a sua mensagem da salvação. Que maravilha, quem sabe, nesta noite, nesse momento, quem tenha compartilhado esse devocional, que essa palavra ela tenha chegado até a um amigo, até a uma amiga, até um conhecido, até uma conhecida que está na sua rede social, tenha chegado essa mensagem, chega dessa palavra,
para que as pessoas ouçam, quem sabe, a respeito da ascensão, que é o dia de hoje, a comemoração de hoje, mas sejam tocados pela palavra de Deus e venham a crer, venham a confiar no Salvador Jesus, não porque eu estou falando, não porque eu estou levando essa mensagem, mas porque justamente a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é uma palavra que age. É uma palavra que transforma. É uma palavra que cria fé, né? E através dessa fé leva as pessoas ao perdão e à salvação. O poder não está na pessoa que transmite. O poder está na palavra que é divina, que é transmitida por meio de pessoas. Por mim e por vocês. Por mim e por cada um que está conosco nesse momento. Que está conosco nesta noite, nesse momento de reflexão na palavra. Por isso Jesus quer que nós sejamos testemunhas. E acima de tudo, Jesus quer também, gente, que nós tenhamos como principal alvo, como principal objetivo da nossa vida, o céu, o paraíso, a vida eterna com Ele. Esse deveria ser o nosso principal alvo, o paraíso celestial. Claro que não esquecendo, não deixando de lado a vida aqui, não é esse o ponto. A vida foi dada para ser vivida com toda a responsabilidade, com todo o empenho, com todo o amor, mas tendo como foco, tendo como alvo, tendo como objetivo final, esse lugar que Jesus foi preparar, esse lugar que Jesus subiu para nos reservar na eternidade, no paraíso, na maravilhosa casa do nosso Deus, uma casa eterna e perfeita. Amém.